Grande prazer estar com os senhores, meu nome é Davi André. Vou tratar de uma revisão do direito penal parte geral, o máximo possível, com a melhor qualidade possível e ainda com alguma torcida de que o que nós vamos fazer aqui esteja lá. O que nós vamos tratar aqui é selecionado estatisticamente. Nós perseguimos essa prova há muitos anos, desde sempre. Desde o tempo que a prova ainda era nos estados, feita pelos estados. Nós já estávamos à frente de cursos preparatórios para vencermos essas duas etapas. As provas eram diferentes antes, mudaram várias vezes, os senhores estão agora dentro de um cenário que já está mais ou menos consolidado. O exame de ordem sempre vai mudando, mas o que está aí já está há algum tempo. Desde que começou unificado, mudou um pouco a abordagem e nós fazemos levantamento estatístico. Eu faço levantamento estatístico o tempo inteiro, porque depois que comecei a fazer isso, os resultados começaram a modificar consideravelmente na preparação da primeira e segunda fase, notadamente a segunda fase, onde eu comando o penal e aí as coisas andam muito bem, porque a tendência é nós acertarmos realmente o que vem na prova, porque fechamos todas as frentes. A primeira fase é sempre, claro, uma caixinha de surpresas, pode vir qualquer coisa, mas ainda assim, com levantamento estatístico, fica mais fácil na prática penal. Então, nós vamos ver o que é principal. Eu vou dentro de um ritmo relativamente acelerado, mas suportável, para que realmente tenhamos proveito bastante. Prezados, eu sugiro que anotem as coisas que nós vamos ver aqui, porque precisamos estudar depois. De pouca valia tem nós estarmos aqui, nós estamos gravando num turno da manhã aqui. Estar aqui, tendo acordado essa hora, tendo vindo para cá, disposto o nosso dia, se nós não estudarmos depois. Saibam, tenham certeza, a aprovação depende muito mais de ti do que qualquer outro curso. Isso é a regra da coisa. Você está vindo aqui para pegar uma orientação, para entrar dentro de um espírito de prova. Agora, precisa fazer a lição de casa. E a lição de casa é 4 passos para passar em concurso e passar em exame de ordem, passar qualquer coisa. Tem que ler texto de lei, tem que ler doutrina. Doutrina a gente está passando mais ou menos aqui. Jurisprudência e questões de prova. Muitas, milhares de questões de prova. A parte boa é que a prova de vocês já está pronta. Já está pronta. Não importa quando vai ser, ela já está pronta. E mais, tu já podes conhecer todas as questões agora, se quiseres. Todas. Porque as questões vão se repetir sempre, não vai mudar. Perguntas sobre tentativa serão as mesmas sempre, perguntas sobre a ética vão ser as mesmas sempre, perguntas sobre o processo civil sempre as mesmas. Então, se tu já pode conhecer o final do filme, não está conhecendo por quê? Aí chega na prova, não conhece as questões, mas não conhece porque não quis conhecer. Porque se tivesse feito milhares de questões, conheceria. Eu tenho grupos de estudo de alto rendimento e eles fazem algo em torno de 20, 25, 30 mil questões. Aí quando chegam na prova, chegam quase que arrogantes. Porque, seja o que for, eu já vi. O cérebro já diz, a resposta vai ser tal. Já sabe, no início do comando, pode mudar alguma coisinha, as expressões, coisa e tal, é óbvio. Tudo que eu espero é que o examinador não fique copiando um dos outros. Mas ele não consegue fugir. Então os senhores precisam ler textos de lei, doutrina, jurisprudência. Jurisprudência, fiquem com as súmulas. Súmulas, tem aí um caminhão de súmulas que não é fácil. Começa a ler súmula agora, tu vai estar lá já no 5º como desembargador, não vai ter acabado de ler tudo. E lei, então, a gente tem a certeza que vai morrer sem conseguir ler tudo. Mas tu precisa, aqueles pontos principais, ler as leis. Aqui hoje, a minha revisão será no direito penal. Davi, tu já pode começar a me ajudar com o que eu tenho que ler com textos de lei? Óbvio, é para isso que nós estamos aqui. Ó, 1º a 31 do Código Penal. 1º a 31. Então, obrigatoriamente, tu vais precisar ler 1º a 31, porque as questões de prova possivelmente sairão daí de dentro. Muito bem. Teorias sobre a aplicação da lei penal. Teoria sobre a aplicação da lei penal. Prezados, qual o sentido disso? Nós precisamos aplicar a lei penal no tempo
e no espaço. Tempo do crime. Tempo do crime. A situação é a seguinte: o sujeito efetua disparo de arma de fogo na vítima hoje, 8 de março, tiro. E a vítima morre em 8 de abril. Pergunta-se, quando aconteceu o crime? Pergunta essa. Em relação ao tempo do crime, quando ocorreu o homicídio? O homicídio ocorreu no dia 8 de março ou no dia 8 de abril? No dia em que praticou a conduta delitiva, deu os tiros, ou no dia em que a vítima morreu, no dia do resultado? Nós temos 3 possíveis teorias. 3 possíveis teorias para explicar o tempo do crime. Teoria da atividade, também chamada de teoria da conduta ou teoria da ação. Essa teoria diz, considera-se praticado o crime no momento da conduta, no dia em que deu os tiros, 8 de março. Uma segunda teoria, chamada teoria do resultado, diz, considera praticado o crime quando aconteceu o evento, quando a vítima morreu. E uma terceira teoria, chamada ubiquidade, teoria mista, teoria eclética ou da unidade, diz, tanto faz, é um fato só, é um fato único. Então, tanto faz você dizer que o crime aconteceu no momento da conduta ou do resultado. Pergunta-se, qual foi a teoria que o Código Penal adotou? Teoria que o Código Penal adotou. Os senhores podem, por favor, abrir o artigo 4º do Código Penal aí? Ali diz, considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja da produção do resultado. E veja, o legislador subestima a nossa inteligência, porque ele não precisaria ter colocado vírgula, ainda que outro seja o momento do resultado. Poderia ter colocado, considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ponto. Eu já saberia que aquilo é a teoria da atividade. Mas para que reforçasse que é a teoria da atividade, ainda coloca, ainda que outro seja o da produção do resultado. Então, no que diz respeito ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Teoria da atividade. Beleza, mas a questão é, Davi, tu acha que vai ser só teórico assim? Eu espero que não. Espero que o exame de ordem não seja como um concurso, que pergunte teorias, e sim aplicação daquilo. Aplicação daquilo. Então só observa. Floriano, 17 anos, 11 meses e 20 dias, com a intenção de subtrair um par de tênis, efetua um disparo de arma de fogo na vítima. A vítima é internada e morre 4 meses depois. Nessas condições, é correto afirmar que Floriano praticou A. Crime de homicídio. B. Ato infracional de homicídio. C. Crime de latrocínio. D. Ato infracional de latrocínio. Como é que era o negócio? Floriano, 17 anos, 11 meses e 20 dias, com intenção de subtrair um par de tênis, efetua um disparo de arma de fogo na vítima. A vítima morre 4 meses depois. Aí tu chega à conclusão, quando ele atirou, ele ainda era menor. Mas quando a vítima morreu, ele já era maior. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja da produção do resultado. Então me diz, ele praticou o crime ou ato infracional? Ato infracional, porque ele ainda, ao momento da conduta, ainda era menor. Ato infracional de homicídio ou de latrocínio? Roubo mais morte igual latrocínio. Ato infracional de latrocínio. Então, isso aqui tem um reflexo na menoridade. Menoridade. Então, fiquem atentos. Então, me diz, ele vai receber pena ou medida socioeducativa? Medida socioeducativa. E provavelmente com latrocínio alguém morreu, que medida socioeducativa vai ser? Internação. E me diz, sendo internação, qual é o máximo que se pode ficar internado? 3 anos. Entendes por que o ECA diz que aos 21 anos a pessoa tem que ser liberada? 18 mais 13 igual a 21. Então deixa eu te perguntar agora, se esse sujeito consegue ficar foragido até os 20 anos e 6 meses, quanto tempo ele vai ter que puxar de internação? 6 meses. Está entendendo que vale uma pena uma vida no Brasil? 6 meses. Então tu acha que eu preciso reduzir a maioridade penal ou eu posso mudar as regras do jogo? Bastava mudar as regras do jogo. Precisaria nem mexer em redução de maioridade penal, mudar as regras do jogo, porque as regras que eu tenho são essas. Então, se ele praticou o fato ainda na menoridade,
tem que se aplicar a ele as regras do ECA. Então, a minoridade leva em consideração a data da conduta e não o do resultado. Agora, senhores, uma próxima, aplica ECA, tá? Tudo que vem do ECA. Vamos pensar o seguinte, o sujeito praticou o crime na vigência da lei de drogas anterior. A lei de drogas anterior tinha uma pena de reclusão de 3 a 15 anos. 3 a 15 anos era cadeia para traficante no Brasil. A nova lei de drogas tem reclusão de 5 a 15. Pergunto, a nova lei de drogas, que é 5 e a outra era 3, é lex graver ou lex missior? Graver. Uma lei maior, uma pena maior, novatio legis impeius, graver. Pergunto, ela pode retroagir para pegar o cara? Não, não pode retroagir. O princípio da irretroatividade da lei penal. Ninguém vai perguntar isso. Mas é assim, a nova lei de drogas tem uma causa de redução de pena. Quando a pessoa for primária, de bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e nem se dedicar a atividades criminosas. A pena reduz de 1/6 ou 2/3. Pergunto, eu posso pegar a pena da lei anterior, 3 anos, e aplicar a minorante da lei nova, combinar leis penais para favorecer o ex-traficante? Então eu pego 3 anos, reduzo de 2/3, sobra 1 ano para traficante. Posso combinar leis penais? É possível eu aplicar uma partezinha boa da outra, com a partezinha boa dessa? Existe súmula, eu te disse, com 4 coisas tu derruba qualquer prova, qualquer concurso. Lei, jurisprudência, doutrina e questões de prova. Então, jurisprudência do STJ diz, não cabe, não é o meu que está tocando, né? Porque esse troço que estava silencioso. E continua escrito silencioso ali. Mas para eu enfiar dentro de um copo d'água, isso aí não me custa nada. Não cabe combinação de leis penais. Não cabe combinação de leis penais. Existe súmula do STJ. Súmula 501 do STJ. Não cabe combinação de leis penais. Beleza? Acerca do tempo do crime, de regra, não escapa disso. Não escapa disso. Muito bem. Agora nós vamos tratar do lugar do crime. Imaginemos-nos em uma fronteira entre Brasil e um outro país. Vamos nos transportar agora mentalmente lá para Rivera. Rivera. Imaginemos que nós estejamos com aula ali em Santana Livramento. Já causa uma sensação de bem-estar ou não? De nós pensarmos ali, Santana Livramento, Rivera, a gente já começa a intuitivamente sentir um cheiro agradável de uns cosméticos, algumas coisas bacanas assim. Era vinho bem elaborado, um queijo bem dormido, pneus novos para o carro. Nós, no caso, nós homens, cuecas novas, meias e uma camiseta. Acabou a nossa viagem, mais ou menos isso. Bom, mas nós estamos ali. Para quem não conhece, você que me assiste de fora do Rio Grande do Sul, nós temos aqui uma fronteira com o Uruguai, fronteira seca, entre Santana Livramento e Rivera. Distância entre os dois países, 1 milímetro. Você pode estar com o corpo nos 2 países. Imaginemos que os dois estão discutindo do lado de cá, batendo boca. Um atira, o outro dá aquela corredinha, que eu chamo de corredinha da morte, cai morto do outro lado. Onde foi a conduta? Brasil. Onde foi o resultado? Uruguai. Agora vamos pensar diferente. Os dois estão do lado de lá, batendo boca, discutindo, um atira no outro, o outro dá a corredinha da morte e cai aqui. Onde foi a conduta? Uruguai. E o resultado? Brasil. Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Onde aconteceu o homicídio? Onde aconteceu o homicídio? Essa é a pergunta que tem que ser respondida e o Código Penal vai ter que responder. Porque no final das contas eu tenho que saber se eu vou ou não vou processar o sujeito. Existem 3 teorias. Uma teoria chamada atividade. Essa teoria diz: o crime aconteceu no lugar em que ele praticou a conduta. A segunda teoria, teoria do resultado, diz: o crime aconteceu no lugar
em que se deu o resultado. E a terceira teoria, teoria da ubiquidade, diz assim: vamos considerar o crime no ponto em que ele tocou o território nacional. Então, se foi a conduta que se deu no território nacional, a gente considera que teve aqui. Se foi o resultado, ficamos com ele. Leiam, por favor, o artigo 6º do Código Penal e me digam que teoria que o Código Penal adota para o lugar do crime. Artigo 6º do Código Penal, por favor. Você que já acabou de ler o artigo 6º, me diga qual é a expressão que contém o artigo 6º que indica que tu estás diante da ubiquidade. Bem como. Consideras praticado o crime no local da ação ou omissão, bem como onde se produziu, deveria se produzir o resultado. Então, em relação ao lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade. Artigo 6º. Resumo da ópera. Se uma parte do crime tocou o território nacional, nós dissemos que o crime aconteceu no Brasil. Então, se a conduta aconteceu no Brasil, a gente diz que o crime aconteceu no Brasil. Se o resultado aconteceu no Brasil, se parte do iter criminis tocou o território nacional, nós dissemos que o crime aconteceu aqui e podemos punir desse jeito. Então, veja, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Muito bem.